morte. O quão frequente tu refletes sobre a tua própria mortalidade. Isso era tudo o que eu pensava nas últimas 2 semanas, enquanto eu não conseguia levantar da minha própria cama. Eu não conseguia levantar da minha própria cama nem para fazer uma própria comida para mim ou fazer minhas próprias necessidades, bro. E isso foi um hit para mim em todos os sentidos, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muito orgulho nos meus feitos como atleta. Se tu és novo no canal ou conheço há pouco tempo, eu fui MVP de basquetebol e sou multicampeão de jiu-jitsu. Sempre tive uma vida bastante ativa, né? Praticante de ginásio, entusiasta de MMA. E não consegui levantar da minha própria cama por incapacidade física. É algo que me destruía muito mais mentalmente do que físico. O ataque foi muito mais forte mentalmente do que qualquer outra coisa. E como é que eu cheguei até esse ponto? Como é que eu cheguei nesse extremo de não conseguir levantar da minha própria cama? Antes disso, a minha comunidade de desenvolvimento pessoal está finalmente aberta e é o primeiro e único link da descrição para esse vídeo. Eu acho que é a única também, né, em Angola, então é a maior comunidade de desenvolvimento pessoal da Angola. E princípio de março eu vou iniciar com um desafio. Vou falar mais disso no próximo vídeo, no vídeo a seguir a esse. Vou iniciar com um desafio para todo o pessoal que estiver lá. Vai ser um desafio nosso interno da comunidade de desenvolvimento pessoal. Então se não estás dentro ainda, não sei o que estás a fazer com a tua vida, entra logo, é o primeiro link da descrição. Voltando, como é que eu cheguei a esse ponto de não conseguir sequer levantar da minha própria cama? Eu sou uma pessoa extremista. Vou dizer da forma que é, eu sou uma pessoa extremista. E se tu gostas do canal e gostas do meu ponto de vista, provavelmente és também um pouco extremista. Por que eu digo isso? Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que não me contentou com a média. Eu não compito para participar, se é que me entendem. Se eu estou numa competição, eu quero ganhar. Eu não me contento com a média, nunca me contentei com a média. E é como dizem, a forma que tu fazes uma coisa é a forma que tu fazes as outras. O essencial, o lógico é ter sempre um equilíbrio, né? Fazer tudo sempre da mesma forma. E eu nunca me contentei com a média. Eu não consigo, tenho dificuldades em encontrar equilíbrio nas coisas. Eu não tenho isso de utilizar redes sociais só de vez em quando. Ou estou completamente viciado, ou não estou a utilizar. Não tenho isso de ver pornografia de vez em quando. Eu não tenho isso de, sei lá, estudar o suficiente para passar na prova. Eu sempre tento fazer o meu melhor, não importa o que eu tenha a fazer. Não importa o que eu esteja a fazer, eu sempre vou e busco dar o meu melhor. Então, todas as áreas da minha vida sempre foram cara ou coroa. E eu nunca tinha experimentado o outro lado da moeda em relação à saúde. E isso é um padrão que eu notei em mim mesmo. Não é algo que eu tenho orgulho ou tenho desorgulho, nem é algo que eu me esforço para ser dessa forma. É um padrão que simplesmente eu notei para mim mesmo. Por exemplo, eu tenho grandes dificuldades em lidar com vícios e já tive muitas dificuldades em lidar com certos tipos de vícios na minha vida, que eu simplesmente reparei que eu não era tipo as outras pessoas. Eu reparei que para mim não era tipo, tu consegues fazer só isso de vez em quando. Não, para mim não era assim. E eu sou uma pessoa que eu preciso de todas as vantagens que eu consiga pôr a mão. Porque eu sou uma pessoa que me distraio muito rápido e quando eu me distraio eu tenho dificuldade em voltar. Então preciso de todas as vantagens que eu tenho em minha mão para eu conseguir ser o mínimo competitivo que seja. Porque se tu estás aí, andas aí a pensar que o mundo não é competitivo, bro, you out of your fucking mind. You out of your fucking mind, bro. Principalmente se fores homem. Tem pessoas aí que estão a treinar, estão a se esforçar para ficar com a tua namorada, com a boa que tu planejas, com a boa que tu sonhas ter no futuro. Tem outro que está a treinar mais hard do que tu para ter essa namorada. Tem alguém que está a estudar mais hard para ter a posição de emprego que tu queres. Então, don't fool yourself.
em pensar que o mundo não é competitivo. O mundo é completamente competitivo, especialmente se fores homem. Voltando ao assunto. Eu nunca tinha experimentado o outro lado da saúde, de não ser uma pessoa extremamente ativa. E por que eu ia querer experimentar? Na verdade, eu nunca quis e nunca vou querer voltar depois do que eu tenho para vos contar hoje. Mas isso não foi proposital, né? Eu justifiquei, resumidamente, eu não treinei, parei de praticar exercícios físicos durante esse ano inteiro até agora. Conta-se nos dedos as vezes que eu fui praticar exercícios físicos em 2025, acho que são mais 6 ou 7 vezes. Por que eu fiz isso? Sendo que eu sou uma pessoa que sempre fui muito mais ativa do que o normal. Eu diria que eu tenho uma média de treinos de 1,5 vezes por dia, porque tinha vários dias que eu treinava mais do que uma vez, né? Ou fazia ginásio e jiu-jitsu, ou fazia ginásio e corrida, mas eu sempre pratiquei 2 desportos ao mesmo tempo. Mas parei, e a razão ou a justificativa que eu achei para mim mesma na altura era que eu precisava maximizar a produtividade para uma fase em específica, né? Porque eu sentia que eu estava com muitas coisas para fazer. Para contexto, estou a terminar um curso de engenharia, ainda trabalho ativamente na minha agência de marketing Around Media, sou chefe de operações de uma startup em produção, edito, gravo, escrevo meus próprios vídeos e eu precisava terminar o meu livro, né? E em parte isso foi a causa principal, eu precisava terminar o meu livro, então eu disse, eu vou me trancar e foda-se pro resto, preciso terminar o meu livro e preciso de escrever, preciso terminar o meu livro. E eu simplesmente coloquei os meus objetivos de produção acima de tudo, acima da minha saúde, acima dos meus treinos, por exemplo, que é algo que eu sempre amei para caraças, que é algo que eu sempre me diverti a fazer. E se eu coloquei em cima dos meus treinos, não imaginas em cima do meu sono. Eu funcionava com 3, 4 horas de sono por dia, algo que é estúpido hoje quando eu paro para pensar, e também não me alimentava direito. E simplesmente o meu corpo parou. O meu corpo desistiu, o meu corpo disse, não és tu que mandas. Tu não tens energia ilimitada, tu não tens energia infinita. E eu simplesmente não conseguia mais. O meu corpo não conseguia aguentar, eu não conseguia parar de tremer. Eu passei várias noites em febre. Eu simplesmente, todo tipo de dor que tu consegues imaginar, eu senti nessas últimas 2 semanas. E eu não diria que estou 100%, mas só o fato de eu conseguir estar sentado e não sentir nenhuma dor, eu acho que é o suficiente. Eu hoje sou grato simplesmente por existir e não sentir dor. Então, já é um caminho muito... É um caminho muito, muito gratificante de ter passado. E uma coisa que eu pensei bastante enquanto eu estava na minha cama, porque era as últimas, eu só conseguia fazer 3 coisas efetivamente. Eu conseguia pensar, eu conseguia ler e eu conseguia escrever, né, no telefone ou no computador. Se eu tivesse o computador de lado aí, eu conseguia escrever. E essas eram as únicas 3 coisas que eu fiz durante essas últimas 2 semanas que eu não tive a me sentir bem. E eu pensei para caraças na minha própria mortalidade. Eu pensei se eu ficaria feliz com o que eu fiz até agora, se eu ficaria feliz, o que é que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim. E um dos pensamentos que eu tive foi que eu gostaria de ter mais tempo. Claro, eu intensifiquei um pouco isso e fui um pouco dramático nos meus próprios pensamentos, mas muitas vezes eu me vi a pensar que eu gostaria de ter mais tempo. E em outras áreas da minha vida que eu estava saudável, eu tinha um mantra que sempre que eu estou a precisar de mais tempo, significa quando estou a ser produtivo o suficiente. E nessa fase não foi diferente. Eu reparei que eu não estava a ser produtivo o suficiente. E eu pensei para mim mesmo,
tantos anos a tentar ser mais produtivo, eu provavelmente estou aqui deitado porque tentei ser mais produtivo. E o que eu preciso agora é de mais tempo para produzir ainda mais. O quão estúpido isso é. Significa que eu, esse tempo todo, esses anos todos, não andei a ser produtivo. E eu liguei um alerta de problema. E na verdade essa é a razão de eu gravar esse vídeo. Porque eu resolvi um problema para mim que eu acredito que vai ser um problema. Ou é um problema de muita gente. E me perguntam bastante nas reuniões que eu tenho com vocês sobre produtividade, como é que eu lido com isso, como é que eu lido com procrastinação. E eu consegui resolver esse problema para mim. Eu liguei um alerta do problema, né? Que normalmente consiste no... Se tu tens um problema, ele precede um hábito ou um mau hábito. Por exemplo, se tu tens mais notas na escola, né, que é um problema, provavelmente vem do fato de tu não tens o hábito de estudar. É um mau hábito. Ou tu não tens o hábito de estudar. E os hábitos precedem as ações, e as ações precedem as crenças. Ou seja, quando tu tens um problema, que tu tens que mudar inicialmente as tuas crenças, porque a maneira que tu pensas, o que tu acreditas, dizem muito, ou dizem as tuas ações, e as tuas ações depois se tornam hábitos, e os hábitos resolvem ou trazem problemas. Então eu comecei a meter a minha cabeça a pensar quais seriam crenças minhas que eu carregava, que estavam a me impedir de ser produtivo, que estavam a me fazer pensar que eu precisava de mais tempo, precisava de alocar mais tempo para produzir, mesmo que significasse tirar esse tempo do meu próprio tempo de saúde, do meu próprio tempo de lazer, para colocar mais tempo para a produção. O que é que estava a me fazer pensar dessa maneira? Eu encontrei que eu ainda partilhava crença de trabalho duro. Eu ainda acreditava que horas de trabalho equivaliam a horas de produção. E isso é algo que para mim é estúpido. E eu não penso isso como estúpido a partir de hoje. Eu já penso nisso como estúpido a partir de muito tempo. E eu próprio não sabia que eu acreditava nisso. Mas as minhas ações dizem o contrário. As minhas ações dizem que eu acreditava nisso. E ter esse mindset vai lhe dar para ti em ter mau sono, em fazer mais gestão do teu próprio tempo, em ter má alimentação, em se sentir ultra cansado, mas não se sentir realizado. Como é que isso é possível? Tu gastas 19 horas das tuas 24 em prol de alguma coisa e no fim do dia tu não se sentes realizado. Isso foi algo que eu reparei em mim mesmo. E eu comecei a fazer uma análise de qual crença eu precisava de adotar. E peguei, sempre que eu estou nesse problema de qual crença que eu preciso de adotar, o que eu gosto de fazer é ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever. Pode ser livros que eu já li, ou conversar com pessoas, né? Com pessoas que eu perceba que já passaram ou resolveram o problema que eu estou a passar, ou ver vídeos no YouTube, né? Também vejo vídeos no YouTube quando estou em situações parecidas. E eu li bastante, eu li 4 livros nessas 2 semanas. Acredita em mim se quiseres, se não quiseres também, da vida é mesmo assim. Mas eu li Primeiro Milhão do Ryan Santos antes de eu começar a pensar nesse problema. Li 10º Milhão do Ryan Santos. E quando pensei que precisava de resolver esse problema, li Deep Work do Cal Newport e li 4 horas por semana de Tim Ferriss. E qual foi a primeira ação que eu tomei quando comecei a ler esses livros? Não lembro agora qual foi, mas acredito que foi 4 horas do Tim Ferriss. E foi releitura por acaso. Eu voltei a aprender bastante com essa releitura que eu fiz do livro do Tim Ferriss. Na minha vida eu só tinha 2 livros que eu permitia ler e reler, ler toda hora. Eu acho que eu vou voltar a fazer isso com mais livros, porque eu subestimo a quantidade de informação que tu não pegas na tua primeira leitura de um livro. Mas ok, voltando ao assunto. Esse vídeo vai ser muito longo, provavelmente. Mas eu me deparei novamente com a lei de 80-20, né, que basicamente diz que 80% das tuas ações
80% dos teus resultados vem de 20% das tuas ações. Então eu comecei a me perguntar quais eram 20% das minhas ações que geram 80% dos meus resultados. Que basicamente eu fiz um narrow down para algumas ações que são tipo gravar vídeos, fazer chamadas de negócios para conseguir novos clientes para a minha agência, ler livros, porque é onde eu aprendo. O meu canal é sobre desenvolvimento pessoal, no caso o meu próprio desenvolvimento pessoal. Eu partilho meus erros e acertos com vocês e eu preciso de estar em constante evolução, porque se eu não tiver evolução não tem canal, não tem conteúdo, e ajudar pessoas é o meu maior propósito. Então, para eu conseguir caminhar nesse meu propósito, eu preciso de ler, eu preciso de continuar a aprender, eu preciso de viver também, né? Então, ler, gravar vídeos, fazer chamadas de negócios para a minha agência, programar, porque na empresa que eu estou como chefe de operações eu preciso de pôr ainda a mão na massa ativamente, porque está em fase de produção, e fazer exercícios para cuidar da minha saúde, prioritariamente. E eu reparei que se eu montar um dia onde eu faça todas essas ações, eu não preciso de mais de 5 horas. 5 horas de qualquer coisa. Eu já testei isso nos últimos dias. Eu não preciso de mais de 5 horas para conseguir produzir isso tudo. Mas precisam de ser 5 horas de deep work, de foco maioritário em blocos de trabalho, onde eu paro e sento, coloco o meu telemóvel distante, coloco qualquer tipo de distrações distantes e foco só nessa coisa por 1 hora, e depois uma hora depois eu vou para outra, 1 hora eu gravo um vídeo, 1 hora eu pego e foco para fazer chamadas para a minha agência de marketing, 1 hora eu faço outra coisa, outra hora. Essa é a única maneira que eu consigo tomar conta de tudo. Então, ações que eu estou a tomar para não permitir que eu volte a me deparar com uma situação parecida com a que eu estava há 2 semanas atrás. Eu coloquei algumas regras para mim mesmo. Eu nunca mais vou permitir que ninguém em alguma cena interrompa o meu sono. Isso é algo muito importante. Não é à toa, os cientistas que estudaram e disseram o número mágico para dormir é 8 horas. Não são estúpidos, não são malucos. O ser humano precisa de dormir realmente 8 horas para estar a funcionar. Eu tive que aprender disso da pior maneira. Então, eu nunca mais vou permitir que ninguém ou nada interrompa o meu sono. Não importa o quão importante essa coisa aparente ser. Eu nunca mais vou permitir que nada interrompa o meu sono. Eu estabilizei exercícios físicos mandatórios para o resto da minha vida. Eu nunca mais vou ficar 1 semana pro resto da minha vida, a não ser que eu esteja completamente impossibilitado sem praticar alguma forma de exercícios físicos. Nunca mais vou ficar 1 semana sem praticar exercícios físicos e vou começar a me alimentar melhor. Em relação à minha própria produtividade, eu adotei a filosofia do Counterport, que é Deep Work, trabalho focado, onde eu vou ter sessões durante o dia, máximo 3, de 2 horas, sessões de 2 horas, de 1h30, de períodos onde eu vou fazer trabalho específico e trabalho focado para uma task ou para um objetivo que eu tenho. Então, se tirares alguma coisa desse vídeo, que seja não negligenciar a tua saúde. Não negligenciar a tua saúde, porque se tem uma coisa que eu aprendi é que não importa quantos problemas tu tens, se a saúde for um deles, então a tua saúde é um único problema, porque isso chega a ser crazy de se dizer. Eu tinha tantos problemas que nessas 2 semanas eu reparei que eu não tinha nenhum problema, porque o meu único problema se tornou a minha saúde. Eu tomei ações drásticas. Eu nunca mais vou poupar dinheiro em relação à minha saúde, nunca mais vou poupar dinheiro em relação a comer o que eu quiser na rua, na vida. Nunca mais. Bro, a quantidade de mudanças que esse período trouxe para minha vida, eu não consigo não estar grato agora. Por incrível que pareça, eu estou grato por tudo que eu passei. Então,
deixar de cuidar da tua saúde para ser mais produtivo vai te tornar improdutivo. Não só vai te tornar menos produtivo, como vai te tornar improdutivo. Tu não vais produzir nada. Saúde é a coisa mais importante. E outra coisa que eu aprendi nesse tempo é que horas de trabalho não equivalem a horas de produção. A maior parte das vezes tu não precisas da quantidade de horas que tu precisas, que tu achas que tu precisas. Tu não precisas dessas horas todas, tu não precisas de mais tempo para fazer nada. A maior parte das ações, se tu reparares e tirares toda a bullshit, tu reparas que tu consegues fazer em menos de 4 horas. 3 horas máximo, 2 horas é um stress. Porque o que eu reparei é que, por exemplo, tem diferença entre tu estudares por 6 horas e te enviam uma mensagem, estás aí a scroll no telefone, depois voltas a estudar. Que por acaso o Tim Ferriss fez um estudo bonito nisso, que comparou pessoas que são distraídas, tipo, que fazem uma atividade que precisam de produzir jambadas ou bébadas, de pessoas que estão a ser tipo, constantemente num rate de 30 minutos a ser interrompido pelo telemóvel. As pessoas que são interrompidas pelo telemóvel performam pior, porque o que isso faz no teu cérebro chega a ser uma maluquice. Mas enfim, isso é história para outro dia. Mas é isso. Horas de trabalho não equivalem a horas de produção. Tu não precisas de... Desde que tu vais reparar que tu vais poupar bastante horas da tua vida se adotar a filosofia de trabalhar de forma focada, trabalhar de forma narrow. Então, vídeo longo as fuck. Entra para a maior comunidade de desenvolvimento pessoal da Angola, que vai estar no primeiro e único link da descrição para esse vídeo. E eu acho que é isso. Não negligenciar a tua própria saúde. Stay safe.